22. Nós vamos estudar um tema, irmãos, importantíssimo hoje, né? Fundamental saber o que Deus diz a respeito deste assunto, né? O tema proposto de hoje é cheios do Espírito Santo, casamento, né? Nós vamos entender qual a realidade de ser cheios do Espírito Santo dentro do nosso relacionamento conjugal. Essa palavra é para quem é casado, essa palavra é para quem é solteiro, essa palavra é para quem é viúvo, né? Para todas as pessoas essa palavra é válida nesta noite. Efésios 5, versículo 22, quem achou pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 21, queridos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama-se a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois numa só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante desta palavra abençoadora, Senhor. Em tempos onde os papéis estão invertidos, em tempos onde vivemos numa sociedade, Senhor, que deseja ignorar deliberadamente a instrução da sua palavra, a instrução da sua palavra que reflete o teu coração, Senhor. Nós somos uma geração que está desejosa, Senhor, de entender o propósito do Senhor, porque todos aqueles que vivem no propósito do Senhor recebem a bênção do Senhor. Seja conosco nessa noite, Pai, por misericórdia, em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos irmãos, nós estamos com uma passagem importante das Escrituras, aonde Paulo está tratando de um assunto que não é um problema nosso agora, somente. Esse problema é um problema que precisa ser resolvido ao longo de todas as eras. Ao longo dos séculos é um problema a ser tratado. Por quê? Porque dentro da sociedade e das culturas em que Paulo estava, a visão sobre o casamento estava corrompida. Se você pega o perfil de vida de uma mulher dentro da sociedade judaica, os judeus muitas vezes, eles levavam a ideia de um relacionamento de submissão da mulher para um lado onde a mulher se tornava quase que um objeto nas mãos do homem, ou se ela não era casada, um objeto nas mãos do pai. Muitos de vocês já viram que as sociedades orientais, elas têm a tendência de escolher o casamento para as mulheres, e muitas destas vezes dentro da realidade do judaísmo, da cabeça pensante judaica, eles tinham a tendência de fazer da mulher um formato de objeto. Isso não era diferente dentro das culturas gregas. A mulher dentro da cultura grega era vista como objeto de satisfação e de prazer para o homem. Tanto que o homem só tinha uma esposa para que aquela mulher se tornasse uma procriadora, né? Ele só tinha uma esposa com o caráter daquela mulher ter filhos para ele. Mas quando ele queria se satisfazer, ele saía pelas ruas, saía, né, pelas cidades procurando outras mulheres para se satisfazer, né, nos seus sentidos. Em Roma, né, na cultura romana também não era diferente. A mulher sempre teve, dentro de muitas culturas, uma representação muito aquém daquilo que Deus sempre desejou dela. Muitas vezes esse papel foi invertido e drasticamente levado para sentidos que diminuíram e que degradaram a realidade daquilo que Deus sempre desejou para elas. É importante nos lembrar que nos dias que nós estamos vivendo, este papel também tem enfrentado dificuldades.
Nós vimos que ao longo dos séculos e até bem recentemente, um movimento chamado de feminismo veio para tentar libertar as mulheres do patriarcado, tentando tirar as mulheres de um padrão que, segundo as líderes feministas, foi criado pelo homem e colocado as rédeas sobre essa mulher, e essa mulher não pode se lançar longe do jugo pesado que lhe foi imposto, né? Mas nós precisamos entender o que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer a respeito dos papéis dentro do relacionamento, né? A falsa ilusão que nós precisamos jogar fora é, como eu disse aos irmãos, a ilusão de se dizer que a mulher se tornou um objeto. A título de introdução aqui, você sabe o que a nossa sociedade tem feito com a mulher nos nossos dias? Ela tem servido como um emblema de propaganda de bebidas alcoólicas. Ela tem servido como um emblema, como uma logomarca de alguma coisa relacionada ao homem, como se ela sempre fosse um objeto a ser manipulado. Mas a pergunta é a seguinte: será que foi para isso que Deus criou a mulher? Será que o movimento feminista conseguiu, com os seus supostos esforços, elevar o grau daquilo que a mulher deve ser realmente, para aquilo que ela foi criada por Deus? Nós vamos tentar entender aqui nessa noite, com a graça do Senhor, qual é o papel que Deus desempenhou para a mulher e para o homem dentro de um relacionamento. Amém, queridos? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é se tratar a respeito da palavra sujeição. A pergunta é a seguinte: quantas das irmãs têm arrepio na espinha quando ouve a palavra sujeição ou a palavra submissão? Tem alguém aqui? Porque provavelmente você já ouviu essa palavra ser proferida várias vezes e você começa a ter uma repulsa dela, porque geralmente alguns caminhos se tomam e muitos homens se detêm dessa palavra sujeição ou submissão, e eles querem alcançar, eles querem ter as suas esposas em submissão, em sujeição, de uma maneira autoritária. Eles querem impor a sujeição da esposa. A grande questão que nós precisamos ter em mente aqui é que esta sujeição, toda sujeição, ela vem da parte do Senhor. Todos nós estamos submissos a alguma autoridade. Nós vivemos dentro de uma sociedade que tem crise de autoridade. Nós vivemos dentro de uma sociedade que inverte as questões da autoridade. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos que são mais velhos. Quando você estudava, há quem sabe 30 ou 40 anos atrás, você teria coragem de responder grosseiramente o seu professor? Diga a verdade. Teria ou não? Se respondesse o professor, o que o professor fazia? Reguada no dedo, gente, né? Porque o professor era tido dentro da sociedade como uma autoridade. Se você vai dentro de países orientais, por exemplo, se você chega no Japão, o professor é tido em alta estima naquele país, porque eles entendem que ele, né, é alguém incumbido de orientar e instruir as crianças, e ele tem que ser tido como uma pessoa de grande importância dentro da sociedade. Muitos dos lares que os irmãos cresceram, os pais somente olhavam para os filhos e os filhos já entendiam o que os pais queriam dizer. Nos nossos dias, você pode olhar muitas vezes para o filho, você pode acenar para o filho, você pode catar uma ripa na mão e mesmo assim a criança não está entendendo o que você quer transmitir. Nós vivemos dentro dos nossos dias uma crise de autoridade. O grande problema é que a Bíblia nos revela que Deus instituiu as autoridades. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, você encontra Deus dizendo que as autoridades civis constituídas, elas foram constituídas por Deus. Quando você encontra um juiz, quando você encontra um policial militar, quando você encontra uma autoridade civil, é uma pessoa constituída por Deus. Por quê? Porque essas autoridades civis foram outorgadas por Deus para limitar a atuação dos homens, para que possa restringir a atuação deliberada dos homens no sentido de roubar, matar ou transgredir as leis, né? Tem muita gente que diz assim: a polícia é realmente boa, mas infelizmente nos nossos dias, ela às vezes não é suficiente, mas ela tenta, ela se esforça, ela tenta cumprir as suas obrigações. Nós encontramos também aqui dentro dessa passagem que existe uma autoridade outorgada por Deus aos maridos. E Deus instituiu isso, né? Nós já vamos ver com mais detalhes a respeito disso.
em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3, que Deus instituiu os pais como autoridade sobre os filhos. Nós também vemos que Deus instituiu os pastores e os líderes dentro das igrejas como autoridade sobre os membros, para poder auxiliá-los, para poder encaminhá-los e para poder instruí-los no caminho correto. Então nós estamos constantemente debaixo de autoridade. Não existe ninguém dentro da nossa sociedade que seja isento de autoridade. Sempre há alguém sobre nós. Tem algum patrão na tua empresa que ordena sobre você? Tem alguém. Tem um supervisor, tem algum gerente. Então nós vivemos dentro de uma sociedade onde nós precisamos entender este papel de que nós estamos debaixo de várias autoridades. Se eu perguntasse para as irmãs aqui nessa noite, qual é a principal função que Deus lhes deu na sua vida? Você saberia me responder? Qual é a função principal que Deus outorgou, que Deus lhe deu nessa vida? Eu faço essa pergunta para que você pense com carinho, porque eu acredito que muitas mentes ainda não pensaram a respeito disso. Porque se eu não sei, se eu não tenho um objetivo e se eu não tenho um propósito, qual é a chance de eu errar o alvo? É muito grande, é muito grande. Nós vamos entender pela palavra de Deus que a função principal pela qual Deus criou a mulher torna o meio pelo qual os homens poderão crescer e se multiplicar. Vocês sabem que a tarefa da geração de filhos, ela é exclusiva das mulheres. Tem muita gente que vai dizer que a tarefa de gerar uma criança dentro do seu ventre é algo pesado e é algo difícil. Mas deixa eu perguntar uma coisa para as irmãs aqui. Quantas de vocês são mães? Levanta a mão. Quando vocês acabaram no processo do parto, né, os seus filhos foram gerados naquele momento, e você foi trazida ao seu braço aquela criança, quando você olhou para aquela criança, você olhou com ódio para aquela criança? Você olhou com raiva para aquela criança? Qual que foi o seu olhar? Não é de alegria e de grande satisfação? A Bíblia vai nos dizer que o propósito principal de Deus para as mulheres é a geração de filhos. Porque sem elas, nós não poderíamos ter uma sociedade, sem elas não nasceriam homens, não nasceriam mulheres. É através delas, é através dessa pessoa, dessa mulher, deste ser tão abençoado que Deus criou, este ser humano, que Deus faz com que nós possamos nascer. É através delas. O propósito principal é tido lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. A Bíblia diz assim: e Deus os abençoou, o homem e a mulher, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo também vai se dirigir novamente para reforçar o papel principal das mulheres sobre a terra. Ele diz assim: todavia, falando das mulheres, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Ele diz: será preservada através da sua missão de mãe. Queridas irmãs, vocês têm se alegrado em Deus por aquilo que Deus tornou vocês, pela missão que Deus outorgou sobre a vida de vocês? Nós vivemos dentro de uma sociedade onde se pensa que ter filhos é um prejuízo, que ter filhos dentro de casa significa ter menos dinheiro no bolso, que ter filhos dentro de casa significa que quando eles começam a crescer, eles dão trabalho, que quando eles estão adolescentes, eles começam a fazer a gente esquentar a cabeça para saber onde eles estão, que filhos eternamente, enquanto nós vivemos aqui, são um problema, mas a palavra de Deus vai nos dizer que os filhos são bênção dentro da nossa casa, que os filhos são herança do Senhor, que aqueles que têm filhos dentro das suas casas têm alegria, e é isso que acontece. Eu e minha esposa, antes de nascer o Isaac, a nossa vidinha era bem monótona. Mas quase 6 anos atrás, né, antes de ter o Isaac, eu chegava do trabalho, e a gente, né, jantava, eu deitava no sofá, e depois de deitar no sofá, o que acontece geralmente? Dorme, né? É natural. Geralmente 8 horas da manhã, 8 horas da noite, 8:30, eu já estava dormindo. Hoje em dia, irmãos,
vai para 11 horas para frente. Por quê? Porque tem alguém sempre do nosso lado ali com muita energia para gastar. Eles exigem muito de nós, mas eles também transmitem muita alegria ao nosso coração. Você sabe por quê que Deus deseja que nós tenhamos filhos? Porque os nossos filhos dentro de casa, eles se tornarão as flechas de Deus quando saírem de dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que nós temos o principal papel de evangelizar, de disciplinar, de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, porque eles se tornarão aqueles que vão sair no meio da sociedade e vão propagar o Evangelho, vão continuar anunciando o Evangelho. É por isso que nas sociedades passadas, muitas pessoas pensavam em ter muitos filhos, principalmente depois da Reforma Protestante, porque eles diziam que quanto mais filhos nós tivermos, mais chance de propagar o Evangelho nós teremos. E eles tinham muitos filhos. Outros pensavam na manufatura, no trabalho doméstico. Quanto mais filhos eu tenho, mais eu tenho trabalho dentro de casa. Algumas sociedades pensavam. Mas os filhos são bênção da parte do Senhor. Então o principal papel das mulheres que Deus outorgou é que elas sejam aquelas que vão cumprir a missão de mães. Vocês podem dizer amém por isso, irmãs? É uma palavra que é muito necessária nos nossos dias. Porque nós vivemos numa sociedade onde as esposas ajudam os seus maridos dentro de casa. Onde as esposas trabalham fora. Onde elas saem, quem sabe, 6:30 da manhã e voltam somente 7 horas da noite. São mulheres que se esforçam para ajudar os seus maridos. Porém, essa não é a função principal de uma mulher. A função principal de uma mulher, segundo Deus, é aquela que cumpre com alegria a sua função de mãe. Amém? Oxe, murcho aí esse amém, né? Amém, irmãs? Glória a Deus, deu uma melhorada, né, irmã Daiane? Uma coisa que nós precisamos entender é que a constituição da autoridade do marido, ela vem da parte de Deus. E aqui é interessante nós abordarmos porque existe pelo menos 2 pontos interessantes. É o seguinte, a responsabilidade do marido de liderar é pressuposta antes da queda, pelo fato de Deus haver outorgado a lei de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal a Adão, e também pela ordem da abordagem de Deus no Éden, após a queda. Quando você entra em Gênesis capítulo 2, o versículo 16 e 17, vai relatar que antes da criação de Eva, Deus havia criado o homem e instituído o homem sobre a terra. E quando Deus institui o homem sobre a terra, Ele vai dizer que de todas as árvores do jardim o homem pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não pode comer, porque no dia que ele comer, certamente ele morrerá. Aqui nós entendemos que a ordem foi dada diretamente para Adão. A ordem foi direcionada diretamente para o homem. E depois Deus cria a mulher. E aí, sequentemente, você entra em Gênesis capítulo 3, que é o capítulo da queda. E na queda nós sabemos que a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido, ele também comeu, e os dois viram que estavam nus, e eles escutaram Deus chegando no jardim, e eles se esconderam. E quando Deus vai se dirigir ao homem, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: e o Senhor Deus chamou o homem, e lhe disse, onde está? Aqui nós entendemos 2 princípios importantes. Primeiramente, que Deus outorgou a lei diretamente a Adão. E depois, quando o homem cai, ele vai diretamente em Adão para perguntar a Adão. Ele já sabia o que havia acontecido, O nosso Deus é onisciente. Ele já sabia o que havia acontecido e ele vai dizer: Adão, homem, aonde você está? Esse princípio de autoridade foi instituído por Deus. E eu creio plenamente que este princípio de autoridade instituído por Deus é um princípio antes da queda. Você sabe o que é interessante? Da mesma forma que tanto a gestação da mulher quanto o trabalho do homem são anteriores à queda, a submissão ao marido está também implícita antes da queda. Pergunta aqui é o seguinte: será que a mulher geraria filhos antes da queda? Sim ou não? Sim, porque no capítulo 1, no versículo 28, Deus já está dizendo que é necessário a procriação. Outra pergunta: o homem trabalhava antes da queda? Sim, porque Deus também vai instituir a Adão, no próprio capítulo 2, dizendo para ele que ele deveria cuidar e lavrar a terra que Deus havia feito.
Então, duas coisas são importantes: a mulher já gerava filhos, já foi outorgada por Deus para gerar filhos, e o homem também já trabalhava antes da queda. Porque, irmãos, tem muita gente que acha que o trabalho é pós-queda, que o homem só foi trabalhar depois que ele caiu em pecado e comeu do fruto. Não, o trabalho vem de Deus, Deus criou o trabalho. A palavra de Deus vai nos dizer através do Senhor Jesus Cristo, Ele dizendo: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Então o trabalho faz parte da essência de Deus, é um Deus que trabalha. A palavra diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E é por isso que nós precisamos entender que o trabalho é santo. O grande problema é que depois da queda, a mulher já não somente geraria filhos, mas agora ela geraria os filhos com dores. Se alguém aqui teve um parto normal, não foi nada legal. Citar minha esposa ali, que a gente foi por volta das 10 horas da noite, quando ela estava para ganhar o Isaac. E quando ela foi no hospital, ela estava com muitas dores, e ela chegou, e o médico fez o toque, disse que não tinha dilatação suficiente, né? E aí ela passou a noite inteirinha gemendo de dor. E eu, leigo no assunto, eu achava assim: não, esse negócio vai passar, né? Daqui a pouco passa a dor, quem sabe dá um remedinho para ela ali, ela vai sarar, tranquilo, né? E eu ficava a noite inteirinha virado para o outro lado, e eu comecei de umas horas a chorar, irmãos, né? Porque eu não aguentava ver ela naquela situação gemendo ali. E aí quando chegou no outro dia, 7 horas da manhã, fomos direto para o hospital. Quando chegou lá, o médico foi fazer o toque novamente e disse assim: não, já falei para você, tem que voltar para casa, ainda não está na hora. E ela estava com muita dor. E quando ele foi fazer o toque, a bolsa estourou na mão dele. Aí ele foi obrigado a realmente acelerar o processo, e o Isaac veio ao mundo, graças a Deus. Mas todos nós sabemos que o processo do parto normal é algo que traz dores às mulheres. É algo que a Bíblia nos diz que antes da queda não era o que ocorria, mas depois da queda é fatídico. Todas as mulheres que tiverem filhos de parto normal terão dores, vão passar por este sofrimento, porque Deus colocou isso como um pagamento, como uma culpa sobre a mulher pelo pecado cometido dentro do jardim do Éden. E o que nós encontramos também é que o homem, depois da queda, agora não ia trabalhar de qualquer maneira, mas agora o trabalho se tornaria algo que ele teria que suar, cansar e se afadigar para conquistar o alimento de todos os dias. Então o que nós temos aqui é que a submissão também é anterior à queda, mas que a submissão da mulher antes da queda era algo natural e voluntário. Mas depois da queda, irmãos, cria-se um grande problema. Quantas mulheres têm facilidade de se submeter aos seus esposos de maneira natural e voluntária? Isso é muito difícil. Somente uma compreensão exata das Escrituras pode nos ajudar nesse sentido. O que dificulta agora essa submissão é a falta de compreensão mútua do homem e da mulher dos seus devidos papéis outorgados por Deus. Se nós não entendemos o que Deus deseja de um homem e de uma mulher dentro de um casamento, nós vamos ter dificuldade de compreender como viver juntos. Uma esposa que se submete ao marido está em uma posição de obediência a Deus. Uma mulher que diz amar o Senhor e fazer a sua vontade sem viver em submissão ao marido, está vivendo em desobediência a Deus e, consequentemente, vivendo em pecado. As irmãs, fica bem tranquilo, irmãs, porque parece que o pastor só está se dirigindo às esposas, mas é uma coisa de cada vez. O Paulo disse uma coisa de cada vez. Vamos chegar daqui a pouco nos varões, nos vasos. Nós estamos nas vasas primeiro, daqui a pouco nós vamos para os vasos. O que nós temos dentro da palavra de Deus é que a submissão da esposa ao marido é uma postura de obediência dela ao Senhor. Ela não está obedecendo diretamente ao marido, mas ela está se submetendo ao marido, obedecendo a Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. E a submissão que nós temos diante destas autoridades é uma submissão primeiramente a Deus, porque foi Ele que constituiu essas autoridades sobre nós. A palavra submissão, ela indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias de sua vida e pavimenta o caminho do amor do marido por ela. Deixa eu tentar descrever para as irmãs aqui que além da função principal da missão da mulher de ser mãe, ela precisa apoiar e estimular o seu marido para que ele desempenhe bem a função que Deus lhe outorgou para realizar.
Você sabe o que é isso? É uma mulher que deseja apoiar o seu marido para que ele seja tudo aquilo que Deus deseja dele. É uma mulher que vai se empenhar em orar por este homem, em apoiar este homem, em encorajar este homem para que ele seja aquilo que Deus deseja dele. Você pode dizer amém, irmã? Porque nós podemos olhar hoje e ver que muitos maridos perderam a característica essencial do que Deus deseja deles. Esses dias atrás eu estava olhando um debate sobre o perfil de masculinidade dos nossos dias. Haviam sociólogos, filósofos, um pastor de uma determinada denominação, eles estavam discutindo o papel do homem. O homem está descaracterizado dentro da nossa sociedade. Se você chegar para muitos homens da nossa sociedade e perguntar qual é o seu papel, ele diz, não sei o que eu faço. Eu gosto de jogar bola, né? Os homens lá de fora, eu gosto de tomar minha cerveja. E a família dentro de casa? Eu nem sei da família, se der certo Deus, se não der certo eu arrumo outra. Eles estão desconfigurados, eles não sabem para o que foram criados, eles estão desnorteados e não sabem para onde vão caminhar e sequer se vão levar alguém, esposa ou filho junto com eles. É uma sociedade tão perturbada, é uma sociedade tão corrompida que o homem já nem parece homem mais. Porque o que nós temos dentro das Escrituras é um perfil de homem que esteja coerente com aquilo que Deus sempre desejou para eles. Deixa eu finalizar com as irmãs aqui, tá? De maneira breve. O que nós temos da parte de Deus para as mulheres é que a missão principal delas é a geração de filhos. A segunda missão que nós encontramos Paulo dizendo para nós aqui é que elas têm de apoiar os seus maridos para que os seus maridos sejam aquilo que Deus deseja deles. Apoio. Olha que interessante, o papel das mulheres junto aos seus maridos é auxiliá-los a serem aquilo que Deus deseja deles. A mulher que teme a Deus e assim auxilia o seu marido a assumir devidamente o seu papel, colherá inevitavelmente os resultados deste trabalho, qual um marido que a ame como Cristo amou a igreja. O resultado de uma mulher que esforça para que o seu marido seja aquilo que Deus deseja dele, é uma mulher que colhe o resultado de ser amada pelo seu marido como Cristo ama a igreja. Amém, queridas irmãs? Então vamos seguir aqui. A responsabilidade dos maridos. Paulo vai nos dizer a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você sabe o que é interessante? Claro que Cristo amou a igreja com um poder redentor. Cristo teve o poder de morrer na cruz do Calvário para redimir a sua igreja. E nós, como maridos, não temos essa possibilidade, até porque Cristo já fez o sacrifício e nós não podemos realizar porque somos pecadores. Mas o propósito de Deus para a vida dos maridos é que eles possam entender que existe um padrão de amor, e o padrão de amor é Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que o padrão de Cristo é o amor, e a forma com que nós devemos imitar a Cristo é entregando-nos como Cristo se entregou pela sua igreja, né? A palavra vai dizer que ele se entregou no final do capítulo 25. Cristo se entregou pela sua igreja. Aqui é bem interessante, porque nós também temos uma missão de encorajar e auxiliar as nossas esposas. Nós temos um papel muito importante, que nós precisamos aprender a abrir mão de nós mesmos. Quantos dos irmãos aqui já ouviram falar a respeito do hedonismo? O hedonismo é uma visão que pensa que o homem tem de buscar o prazer a todo custo. E ele pode buscar o prazer a todo custo em detrimento do prazer dos outros. No fundo disso, o hedonismo é uma raiz de egoísmo, que não deseja pensar no que os outros precisam, mas pensa somente naquilo que ele mesmo deseja. Então o hedonismo, eu vou ter prazer e satisfação nessa vida, independente das outras pessoas que estão à minha volta. Mas existe um grande problema, porque quando nós pensamos desta forma, nós estamos abrindo mão da nossa função principal de auxiliar as nossas esposas. Nós estamos abrindo mão de pastorear o coração das nossas esposas. E é algo que nós precisamos entender, porque a realidade do que Deus deseja para as nossas esposas é que nós venhamos a apacentar e pastorear o coração dela, para que ela se torne
o máximo possível do que Deus deseja delas. Nós precisamos dar a devida atenção a elas. Como maridos, precisamos ensinar as Escrituras às nossas esposas. Precisamos orar com elas, orar por elas. Precisamos clamar a Deus para que elas atinjam o máximo possível do que é o que Deus deseja para elas. Nós precisamos nos preocupar que espiritualmente elas atinjam aquilo que Deus deseja. Precisamos pensar na sua integridade física, mental e emocional. Nós precisamos cuidar delas. Precisamos entender do que elas precisam. Uma mulher carente, você sabe como é que ela se torna? Ela se torna amarga. É horroroso ver uma mulher que é carente de afetos, de cuidado. Uma mulher que não é pastoreada. Ela reclama de tudo. Ela briga com tudo. Ela está totalmente amargurada dentro do seu coração. E o sinal disso é falta de pastoreio. É falta de alguém que sente com ela e ensine as Escrituras e diga para ela o que Deus deseja dela. É alguém que tenha paciência de orar com ela e espere, quem sabe, meses ou até anos, para que aquele processo possa começar a andar. Mas se nós estivermos preocupados em satisfazer a nossa vontade, nós nunca veremos uma esposa dentro de casa que esteja de acordo com aquilo que Deus deseja delas. Cumprir o chamado de Deus é amar a esposa e auxiliá-la de alcançar o melhor em todas as suas funções. É se preocupar com o crescimento espiritual dela e com toda a integridade física, mental e emocional. O grande problema é que muitos maridos querem impor a submissão das esposas. Eles querem a todo custo. Vai fazer janta. Você não lavou a minha meia. Você não arrumou aquela casa. Você não viu lá o que está dito na Bíblia? E usa até a Bíblia, irmão. Tem mulher que pega a raiva da Bíblia. Porque ele vai dizer e citar a Bíblia como se a Bíblia fosse um apoio para o machismo dele. Você não viu o que está escrito lá? Deus mandou. Vai fazer janta. Deus mandou. Vai lavar minha calça do serviço. Você não viu o que está lá na palavra? E vai oprimindo aquele coração. Mas ele se esquece que a forma com que nós veremos as nossas esposas realmente se submetendo de maneira voluntária e amorosa é quando o coração do marido ama a sua esposa e ele cuida dela. Ele quer entender os seus problemas. Ele senta com ela para conversar. Aonde o jogo de futebol não é mais importante na televisão. Aonde o jogo com os colegas, aonde sair com os amigos para bater papo não é a coisa mais importante. Quando nós olhamos para o marido ou para a esposa como um objeto, nós usamos essas pessoas para satisfazer as nossas vontades. Mas quando nós olhamos este marido e esta mulher dentro de casa como um ser de Deus, como um filho de Deus que precisa ser cuidado, as coisas começam a mudar. Porque nós não temos alguém simplesmente para fazer janta para nós, para passar nossa roupa, para ter uma relação conosco. Não, Deus deu esta pessoa para que nós possamos levá-la, através das Escrituras, do ensino, do amor, da oração, a atingir o máximo delas, daquilo que Deus deseja nas suas vidas. A Bíblia nos diz que Cristo tem um propósito de santificar, de purificar a sua igreja. Cristo cuida de nós como noiva hoje. E nós precisamos cuidar das nossas esposas, amá-las, respeitá-las, instruí-las a cada dia das nossas vidas. Eu vou chegar no final aqui, para que nós entendamos. Eu disse para os irmãos lá no vídeo algumas perguntas difíceis, e nós vamos caminhar dentro delas, rapidamente. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 2, ele vai citar a respeito do seu trabalho pela igreja, mas também podemos usar isso como figura do trabalho do marido com a esposa. Ele diz: eu tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem para um só esposo, que é Cristo. Nós, como maridos, preparamos as nossas esposas, auxiliamos as nossas esposas, porque nós iremos apresentar elas diante de Deus. Eu tenho visto ao longo da caminhada muitas mulheres, e eu percebo que para onde aponta o coração do marido, aponta também o coração da esposa. O que o marido defende, a esposa também defende. Há casos inversos, né? Onde às vezes a esposa é opiniosa, né? E às vezes parece que quer impor sobre isso, né? Mas você percebe que se o marido é um desnorteado, a esposa também é uma desnorteada. Se o marido não tem o coração no eixo, a esposa também não tem o coração no eixo. É o que eu tenho visto ao longo desses anos. E eu percebo que a necessidade de que nós centralizemos o coração dos homens na vontade de Deus é fundamental, para que eles assumam o papel de liderança, para que ele não bata no peito e diga assim, arrotando grosso, dizendo, não, você tem que me respeitar, não, mas que através de uma atitude amorosa,
através de uma atitude onde ele entende que não é através do autoritarismo, mas é através de exercer a sua autoridade com sabedoria, que a sua esposa e a sua família irão caminhar no caminho do Senhor. É isso que nós precisamos entender. E Paulo vai dizer também para nós que nós somos um corpo, um só. O esposo e a esposa, quando se unem, se tornam um só no Senhor. Ele também nos informa que os nossos casamentos são um testemunho público de um casamento maior. Porque ele vai dizer no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nosso casamento é uma figura do relacionamento maior, que é o de Cristo com a sua igreja. Nosso casamento são temporais, o de Cristo com a sua noiva é eterno. Então nós, quando vivemos em perfeita harmonia dentro de casa, quando o homem assume o seu papel que Deus lhe outorgou, de ser aquele líder dentro de casa, e o papel principal do homem é a provisão dentro de casa, é o trabalho, é aquele que se preocupa com a sua família, é o primeiro que ora, é aquele que chama a sua família para a mesa, é aquele que dobra o joelho com a esposa e com os filhos, é aquele que vem à igreja e arrasta a sua família dizendo, nós precisamos buscar a Deus. É aquele que passa tempo jejuando e dizendo, Deus, eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Quando nós assumimos essa postura e quando nós passamos a amar nossa família, amar as nossas esposas, o que nós temos são famílias curadas e famílias saradas. Muitas das dificuldades das igrejas é porque famílias estão destruídas. É como eu disse para os irmãos, muitos se preocupam em subir no monte e ganhar poder espiritual, mas quando desce do monte o poder espiritual se foi, e eu me torno um carnal com a minha esposa, um carnal com os meus filhos, e eu vivo totalmente diferente disso. Você pergunta onde você estava, eu passei o final de semana todinho orando naquele lugar, lá no monte, fazendo um monte de coisa, e aí você pergunta, e a sua esposa e os seus filhos estiveram com quem? Eu não sei. Eu estou cuidando das coisas de Deus. Se você estivesse cuidando das coisas de Deus, você estaria cuidando da sua esposa e dos seus filhos. É ruim de ouvir isso aí, né, irmãos? Mas Deus nos deu isto para cuidar. Eu não posso admitir que no final da minha vida, quando eu me apresentar diante de Deus, e Ele me perguntar o que é que você fez com aquilo que eu lhe dei. Fala, não, mas e os meus dons e tudo que eu fiz? Não. Eu estou falando da sua esposa e do seu filho. Daquela igreja de 2 pessoas que você tinha que pastorear dentro da sua casa, o que você fez com eles? E Deus vai sentar conosco, Deus vai nos colocar diante do seu trono e do seu tribunal, o tribunal de Cristo vai nos julgar, para que nós venhamos a dizer diante de Deus se nós somos fiéis na nossa missão, ou se nós não fomos fiéis na nossa missão. Eu tenho uma palavra aos maridos, aos esposos, aos que estão presentes e aos que vão ver esse vídeo depois, vamos assumir a postura de líder espiritual da nossa casa, não vamos permitir que o coração da nossa esposa e dos nossos filhos venham a se perder nesse mundo, diante de mulheres feministas que querem destruir o coração delas, que querem reduzi-las a um objeto, que querem colocá-las como alguém sob uma autonomia que Deus não outorgou, mas vamos amá-las, vamos respeitá-las, vamos orar por elas, vamos clamar por elas, vamos ensinar a palavra com elas, vamos dobrar o joelho com elas, e nós veremos mulheres se levantando como um testemunho vivo nessa sociedade corrompida. Oh, glória a Deus! É isso que nós necessitamos nesses nossos dias. Os irmãos estão entendendo até aqui, queridos? Vamos responder algumas questões difíceis aqui. Eu disse para os irmãos que eu ia responder, mas vamos de maneira breve para nós não adiantar no tempo aqui. Uma pergunta que surge é essa: se o marido não ocupar o lugar que ele devia ocupar, a mulher deve ocupar aquele lugar? Por exemplo, o líder da casa tem que ser o marido, mas e se o marido não for? A esposa pode ocupar? Ninguém fala nada agora, né, irmãos? Ninguém nem quer me ajudar, né, Júnior? Difícil, né? A resposta bíblica é não. O que a esposa deve fazer é estimular aquele homem a assumir o papel dele. Ela tem que sentar com ele e dizer assim: é isso que Deus deseja de você? Você acha que você se enquadra com o padrão de Deus como homem? Com bastante amor, tá, queridos? Sentar com ele e fazer ele entender, pensar um pouquinho. É isso que Deus deseja de você? É isso que elas têm que fazer. Uma segunda coisa que muitas vezes vem: e se a esposa tiver mais conhecimento bíblico do que o marido, será que ela tem autonomia para estar sobre ele, para liderar ele? Se tem mais conhecimento bíblico, significa que ela sabe que Deus outorgou essa autoridade ao marido e ela também precisa estimular ele a chegar nesse papel. Quantas de vocês gostam de ser cuidadas e amadas? Nem todo mundo, né, irmãos? Olha só. Mulher ama cuidado. Até o irmão Luiz diz que ama cuidado. Mulher ama o cuidado.
Então, se nós realmente sabemos, as mulheres sabem mais, né, tem um conhecimento, uma instrução bíblica maior, chame os seus maridos e vá junto com ele na palavra de Deus e diga para ele o que Deus espera dele como homem. Será que a submissão ela é condicional ou incondicional? Eu devo me submeter ao marido de qualquer maneira, de qualquer forma, independente do que ele faça? Aqui o negócio pega, né, irmãos? Independente de quem seja o meu marido, será que eu tenho que me submeter a ele? É uma pergunta difícil. Mas o que nós poderíamos responder é a seguinte questão: nós devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Se o homem está tentando exercer uma autoridade indevida sobre a mulher, exigindo dela aquilo que Deus diz para ela não fazer, ela pode não se submeter ao homem. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Se ele, marido, pede alguma coisa à esposa que Deus manda ela não fazer, ela não tem obrigação de corresponder com a autoridade do marido. Deus ainda é a maior autoridade sobre todos, sobre todos. Nesse ponto, a desobediência civil passa a ser o nosso dever cristão. Quando alguém nos pede algo que Deus manda para não fazer, nós podemos desobedecer civilmente, dizendo, porque nós precisamos obedecer a Deus. Outra pergunta que vem: devo me submeter mesmo que ele não me ame como Cristo amou a igreja? Porque tem mulher que diz assim: não, eu só vou me submeter a ele quando ele me amar como Cristo amou a igreja. Dá para fazer isso? Não. Porque a obrigação e a responsabilidade que nós temos é individual diante de Deus. O marido deve amar a sua esposa, independente se ela se submeta ou não. A esposa deve se submeter, mesmo que o marido ainda não tenha atingido este padrão de amor, este cuidado com ela, porque nós tratamos individualmente diante de Deus. Uma outra pergunta, nesse sentido, para finalizar aqui: e se o meu esposo não for cristão, eu devo ainda assim me submeter a ele? O marido não é crente e a esposa é crente, será que ela deve se submeter a esse marido? A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 7, que se o marido consente em viver com a mulher crente, que ela continue com o marido. Mas se ele não consente com a fé dela, ela está livre para se apartar do marido. Se o marido impede ela de servir ao Senhor, Paulo nos diz que nós não temos obrigação nenhuma de continuar com ele. É isso que Paulo nos diz. Mas se o marido consente que ela vá na igreja, volte, não tem problema nenhum, ela tem que continuar com esse marido. A grande questão é o seguinte: que em 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 6, Pedro vai ensinar que a mulher crente dentro de um lar que um homem não é crente, ela deve ter uma postura de santidade, de pudor e de modéstia, de tal maneira que, sem palavras, ele diz, a mulher ganhe o seu marido pelo amor e submissão a ele. Você sabe o que é isso? É uma mulher que entendeu o papel dela dentro da sua casa, e ela começa a se submeter ao seu marido e agir com amor, ela se torna dócil e amável com o seu marido. Através dessa atitude, o marido começa a ter curiosidade: o que é que aconteceu com essa mulher? Essa mulher era tão amarga, ela tacava minhas botinas na cabeça até a semana passada, ela era ruim, ela não preparava a janta quando a gente brigava, ela fazia um monte de coisa complicada, e agora ela está diferente. Através dessa postura humilde da mulher, o marido está sendo ganho sem palavras. Amém, queridas irmãs? Vamos quebrar alguns tabus aqui e eu finalizo com essa. Ter um bom casamento nem sempre significa ter um casamento segundo a vontade de Deus. Tem muita gente que diz: eu tenho um bom casamento, mas o casamento não entra na configuração do que nós temos aqui dentro da palavra do Senhor. Tem gente que vai dizer que o casamento dá certo, mas não é porque dá certo que está correto. Também tempo de casado não é parâmetro para bom casamento. A pessoa diz assim: eu tenho 50 anos de casado, mas o casamento é uma tristeza, é uma derrota. Tempo de casado também não é padrão. Outra coisa, experiência não significa eficiência. Tenho muito tempo de experiência, mas às vezes não está de acordo com a palavra de Deus, também não funciona. Ter um bom casamento é cumprir o que Deus nos pede. Curtis Vaughan, ele conclui dizendo que o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito dela. Vocês entenderam essa palavra aqui? Ele vai dizer que o dever da esposa é respeitar o marido e o dever do marido é merecer o respeito dela. Queridos irmãos, eu finalizo com as seguintes palavras: Deus nos deu funções distintas. E Ele não nos deu funções distintas porque nós sejamos menos capazes um dos outros. A mulher não tem menos capacidade do que o homem, mas Deus instituiu dessa maneira para que a família possa ir bem. O desejo do meu coração com essa palavra é que as nossas famílias possam se fortalecer, cada um assumindo o seu papel, cada um ficando onde Deus lhe chamou para estar.
As esposas se submetendo aos seus maridos porque amam o Senhor. Os maridos amando as suas mulheres porque querem obedecer a Deus. E nós veremos famílias sendo reestruturadas e restauradas em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé, por gentileza? Pai Santo, nessa noite, Senhor, esta palavra vem de encontro, Pai. Conosco que vivemos numa sociedade onde existem tantas visões, tantas opiniões, tantos conceitos errados a respeito do que é, Senhor, o papel de um homem e de uma mulher. Do que é, Senhor, o papel de um homem e de uma mulher dentro de um relacionamento conjugal. Senhor, eu te peço pela tua graça. Senhor, que o Senhor a cada dia nos faça entender esta palavra. E ao entender esta palavra, possamos viver, Senhor, desta maneira. Senhor, este é o único meio de nós sermos abençoados. Uma família, Senhor, que realmente, Pai, se une desta forma. Um marido, Senhor, que se disponibiliza de todo o coração a amar a sua esposa em obediência a Deus. Uma esposa que se submete ao seu marido por obediência a Deus. É um casal que cresce junto. Senhor, que os homens possam realmente, Senhor, se colocar no lugar que o Senhor lhes chamou, que eles possam orar pelas suas famílias, que eles possam ensinar e instruir as suas esposas, que eles possam orar com elas e por elas, que eles possam, Senhor, abrir mão do egoísmo, que as famílias, Senhor, possam se ajudar nesta missão que o Senhor nos deu, que nós vejamos as famílias crescendo, que nós vejamos as famílias avançando, que nós vejamos as famílias, Senhor, como um local de testemunho, Pai, que é possível viver em comunhão da maneira que o Senhor deseja. Pai, abençoa cada família, daqueles que estão presentes, dos que estão ausentes, das famílias aqui de Colombo, Senhor, de Curitiba, do Brasil, Senhor, neste mundo, Pai, alcança as famílias e que o teu nome seja glorificado em cada uma delas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, querido? Senta só um pouquinho, por gentileza. Nós vamos estar finalizando este culto em gratidão a Deus. Queridos irmãos, no sábado nós estaremos aqui cultuando ao nome do Senhor Jesus com os nossos adolescentes, né? E eu peço a cooperação dos irmãos que venham nos ajudar, venham participar. Eles estão promovendo aí uma marmitex no domingo, né, Douglas? R$12, né? Os irmãos que têm desejo, procure, né, o cooperador Douglas, ele está ali na galeria, né? E você já encomenda e você vai estar ajudando o ministério de adolescentes aqui da nossa igreja. Sexta-feira ensaio com o círculo de oração às 20 horas, né? No sábado culto dos adolescentes e no domingo nós estaremos aqui pela manhã na escola bíblica dominical e à noite num abençoado culto. Irmãos, eu reforço para os irmãos que no domingo à noite nós teremos a apresentação da filhinha do presbítero Gênesis e como eu disse para os irmãos, provavelmente vem mais pessoas de fora. Tá? Então eu deixo na liberdade dos irmãos, os irmãos se sentirem incomodados, né, com um pouco mais de gente. Nós estamos tentando separar e dividir bem o povo, né, para que a gente não tenha problemas com as autoridades, mas eu acredito que vem um número de pessoas a mais, então para que os irmãos não se sintam incomodados nesse sentido, eu já estou avisando os irmãos. Se você desejar vir, venha. Se você não desejar vir por algum receio, está na liberdade, mas de qualquer forma não deixe, né, de entrar nas nossas páginas do Facebook, do YouTube e participar dos cultos ali, vendo as mensagens. Eu tenho certeza que vai servir de bênção para você e para a sua família. Amém, queridos? Tem mais algum aviso? Quem sabe eu esteja esquecendo. Acredito que não, né? Vamos se colocar de pé. Nós vamos estar ministrando a bênção do Senhor. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.